A paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite, quantos estão felizes com Jesus? Deixa eu ver. Só os bonitos digam glória a Deus. Não, os mais bonitos digam aleluia. Deus abençoe vocês, pode se assentar. A Deus seja a honra, seja a glória, seja todo louvor. Meu coração ferve por mais uma oportunidade em poder falar da palavra do Senhor, depois de uma manhã tão poderosa, poder partilhar com vocês aqui. Quero ser grato a Deus uma vez mais pela vida do nosso pastor presidente, pastor Galdino Júnior. Obrigado pela honra. Deus continue abençoando o Senhor, sua casa, pastora Liliane. Deus abençoe nosso pastor William, a pastora Vanessa. Fazendo assim, eu cumprimento a todos os pastores desta casa, amigos que estão aqui. Deus seja louvado pela vida de vocês. Aproveitando e parabenizando aqui as mulheres pelo Dia Internacional daquelas que sempre têm razão e está tudo certo. Só elas têm a habilidade de encontrar o que nós jamais encontraríamos. Quem entende isso aqui? Deixa eu ver. Quem entende esse mistério? Só elas conseguem achar uma meia que estava ali. Na verdade, eu acho que elas escondem para dizer que a gente não achou, para depois colocar lá, mas está tudo certo. Deus te abençoe, meu amor. Pastora Michele que está ali, muito obrigado. É sempre muito bom quando você pode estar comigo. Também quero fazer menção aqui de um casal de pastores amigos há mais de 2 décadas, pastor Márcio Jaime, pastor Eliude. Deus abençoe vocês, obrigado pela honra. Saíram, irmão, lá do estado como é o nome do estado lá de vocês? Lá do estado do Palheireiros. Calma, gente, é brincadeira. Vieram lá de Palheireiros. Deus abençoe vocês. Cultuaram na igreja deles, lá na igreja Batista pela manhã, e agora estão aqui. Deus abençoe, tá bom? Gente, tem algo, deixa eu ver, os irmãos que me pediram biscoitinho, tem alguém aqui no período da noite? Porque tanta gente me pediu de manhã. Eu deixei de vender os biscoitinhos amanteigados por causa dos livros que nós escrevemos, tanto eu quanto a minha esposa. E aí, como os irmãos me pediram muito, eu disse: pastor Márcio, leva aqueles biscoitinhos amanteigados lá para adoçar a vida do povo. Gente, sabe aquele que derrete na boca assim, ó? É esse aí mesmo que você sentiu, é esse que derrete na boca. Passa lá, compra biscoitinho com o pastor. Mas sai, pastor, eu tenho diabetes, tomo copaíba e depois como biscoito. Tá tudo resolvido, irmão. Copaíba, meu irmão, derruba, expulsa até demônio. Você não está entendendo. Gente, Deus abençoe vocês. Por favor, vamos ao texto sagrado, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e 5. E depois capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Nós estamos vivendo um mês em busca da presença do Espírito Santo, para sermos cheios do Espírito Santo. Na semana passada nós aprendemos sobre esvaziar-nos, de nós mesmos, do nosso orgulho, de tudo que impede para podermos ser cheios. E hoje nós vamos aprender mais um pouco para o que estamos prestes a viver. Vamos lá, Bíblia Sagrada, texto na tela, diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Capítulo 2, do 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Ao iniciar esse sermão, eu gostaria de fazer uma pergunta, e a resposta é pessoal. Se o Espírito Santo decidisse se manifestar agora entre nós, a minha pergunta é: ele encontraria um lugar para visitação,
ou ele encontraria uma habitação? Existe uma diferença muito grande entre visitação e habitação. A visita nós recebemos por alguns minutos, visita agradável por algumas horas, e logo se despede, é por aquele momento. Mas a habitação, nós preparamos o ambiente para receber aquele ente querido. Mavis está vivendo isso agora, teve que preparar tudo para receber o Jordan. Agora o novo integrante da família, ele vai fazer parte daquele dia a dia. E a minha pergunta é: o que o Espírito Santo encontraria? E tendo em vista essa pergunta, hoje eu quero pregar subordinado ao tema: prepare o ambiente para o Espírito Santo. Prepare o ambiente para o Espírito Santo. Existe um direcionamento de Deus através da vida do nosso pastor para um mês de enchimento do Espírito Santo. É claro que isso deve ser contínuo, deve ser o ano todo, mas quando há uma direção dessa, e ainda mais com as temáticas em crescente, em sequência, é importante você notar todo o direcionamento que Deus está trazendo a você. Para falar sobre preparação do ambiente e falar sobre organização, o próprio Deus sempre trabalhou assim. Existe uma linha teológica sobre o sopro de Deus, que vai falar sobre os ventos de Deus, e você observa que desde o princípio foi assim. Depois que Deus formou o homem do pó da terra e o colocou em pé, isso fala de organização. Posteriormente então, ele soprou o vento nas narinas de Adão e o tornou ser vivente. Se você lembrar do vale de ossos secos em Ezequiel, antes do vento soprar, a profecia foi para que houvesse uma organização, e juntando-se osso a osso, estando organizado, então profetizou aos quatro ventos e soprou naquele lugar, e Deus deu vida a um grande exército. Pastor, mas em Atos capítulo 2 não tem essa organização? Claro que tem essa organização. Se você observar Atos capítulo 1, do versículo 15 a seguir, Pedro se levanta depois do momento da oração, e em discussão Pedro vai alinhar espiritualmente o que foi quebrado. Judas, com a traição, quebrou o tratado do apostolado. Judas quebrou aquele compêndio, aquele grupo que Jesus fez, que Jesus escolheu e chamou. E antes do derramamento do Espírito Santo, Pedro disse: vamos alinhar isso aqui. Lançado à sorte, escolheram Matias, e logo então o corpo apostólico estava feito. Observe que é o último versículo, versículo 26 do capítulo 1, a escolha de Matias, e logo em sequência o capítulo de número 2, acontece o derramamento do Espírito Santo. Então, para que possamos ser cheios do Espírito de Deus, primeiro precisamos preparar o ambiente para que o próprio Deus possa manifestar a sua glória. A igreja primitiva não tinha a estrutura bela como nós temos. Aliás, como eu digo, a nossa igreja é uma das igrejas mais lindas do nosso Brasil. Essa igreja primitiva não tinha templos grandes, não tinha recurso, não tinha essa qualidade de som, mas eles tinham algo muito poderoso, que era um ambiente para receber o Espírito Santo e receber algo que mudou a história da humanidade. Repita comigo, por favor, essa frase que está aqui: quando o ambiente está preparado, o céu responde. Vamos lá? 1, 2, 3. Quando nós preparamos o ambiente, Deus com toda certeza vai manifestar a glória dele. Quando nós nos preparamos para receber
com toda certeza o céu estará aberto. Então, eu prego uma mensagem muito simples esta noite. São 4 tópicos com 3 pontos, cada um que vai direcionar. Então, primeiro, na preparação do ambiente, começa com a direção. Observa o que Jesus disse, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 4. É uma repetição de Lucas 24:49, quando ele diz: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O primeiro passo para viver o mover de Deus é estar no lugar aonde Deus mandou estar, é permanecer no ambiente aonde o Senhor determinou, é seguir uma direção, é estar focado no que o Senhor direcionou, porque quando nós ouvimos a direção e atendemos, nós estamos prontos e aptos para receber o poder de Deus. Os discípulos não questionaram, os discípulos não perguntaram por quê, os discípulos não perguntaram o que é que a gente vai fazer lá. Eles simplesmente obedeceram à voz do Senhor. Eles entenderam que a promessa viria no lugar que Jesus determinou. Dá uma olhadinha para esse crente bonito que está do seu lado, cheiroso, que passou o perfume importado dele para vir para o culto, e diga para ele: não saia do lugar que Deus determinou para você, permaneça, porque Deus vai operar sobre a sua vida. Coloca a próxima frase para a gente, por favor. Olha o que diz: quando seguimos a direção de Deus, nos posicionamos para viver o agir de Deus. Muitos querem viver o sobrenatural, muitos querem receber a manifestação de Deus, mas não querem ouvir a direção e permanecer. Olha isso aqui: quando a igreja se alinha com a direção do céu, é certeza do derramamento do Espírito Santo. Segundo, é permanecer no lugar da promessa. A maior dificuldade da nossa geração é permanecer, é estar firme em um ambiente, em um único lugar, porque são tantos atrativos, são tanta coisa que chama atenção. Se não me agrada aqui, eu corro para ali. Se não está da minha vontade aqui, eu vou para lá. Não, o segredo é permanecer. Observa que quem permanece cria raiz, quem permanece tem estrutura, quem permanece geralmente é cheio do Espírito Santo. Eles não saíram de Jerusalém, eles oraram por pelo menos 10 dias de clamor direto, buscando, não sem desanimar, mas com perseverança. Meus irmãos, se nós perseverarmos, nós seremos uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Coloca a próxima frase para a gente, por favor. Quem permanece no lugar da promessa presencia o cumprimento da promessa. Sabe, eu não sei você, mas por algumas vezes eu já estive em alguns ambientes e infelizmente eu tive que sair, e quando eu saí eu recebi a notícia depois e me veio arrependimento. Por que eu saí justamente nessa hora? É permanecer para viver o cumprimento da promessa. Ora, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura diria ele, não cumpriria? Então deixa eu liberar uma profecia sobre a sua vida. Você viverá o cumprimento das promessas de Deus sobre a sua vida. O mover de Deus muitas vezes não está acontecendo em eventos paralelos, em grandes aglomerados. O mover de Deus muitas vezes acontece no lugar da perseverança. Insista um pouco mais, meu irmão, ore um pouco mais,
Deus ainda batiza com o Espírito Santo, Deus ainda dá dons espirituais, Deus ainda manifesta a glória dele sobre o seu povo. Outro ponto importante é valorizar a palavra que foi liberada. Eles confiaram plenamente na palavra de Jesus para ir para Jerusalém. Nós estamos vivendo um direcionamento de Deus através da vida do nosso pastor. O que vivemos o mês passado sobre as famílias foram algo extraordinário, e o que estamos prestes a viver nesse mês para ser cheio do Espírito Santo também é extraordinário. Eles sabiam que quem prometeu é fiel para cumprir, e se ele prometeu, meu irmão, vai acontecer. Eu já estou vendo pelos olhos da fé um grande derramamento espiritual, um grande derramamento de unção, de poder, de graça, de virtude, através da manifestação de Deus. Coloca a próxima frase para a gente, por gentileza. Quando a igreja honra a palavra de Deus, o ambiente espiritual se fortalece. Olha isso aqui: uma igreja ligada, uma igreja em concordância, uma igreja com o mesmo propósito, é uma igreja que viverá o extraordinário. Quando a igreja está no lugar certo e começa a buscar, tudo pode acontecer. É isso que eu passo aqui para que nós possamos entender. Estando no lugar certo, fazendo o que é certo. O que é certo, pastor? É a busca constantemente. Preparar o ambiente é saber construir um ambiente de busca contínua. Capítulo 1 de Atos, versículo de número 14, diz que eles oravam unanimemente, eles perseveravam, eles clamavam ainda mais constante. Isso traz um mesmo propósito, uma mesma busca. Ou seja, o cenáculo não era apenas o lugar de espera, era o lugar de busca incessante. Jesus fez algo proposital quando ele diz para ir para Jerusalém, que do hebraico é Yerushalayim. Ele quis dizer o que? Vá para o lugar de paz. A palavra hebraica Yerushalayim quer dizer morada ou habitações de paz, porque o Espírito Santo se manifesta no ambiente aonde tem paz, e aonde tem paz nós buscamos constantemente. A busca pela presença de Deus estabelece um ambiente espiritual. Já viu só? Uma igreja que vem ligada na adoração, brevemente a atmosfera ela é mudada. Já percebeu? Quando alguém está buscando a presença do Senhor, quando ele faz aquele momento da sua adoração, é diferente. Embora no mesmo lugar, com o mesmo propósito, a busca ela é individual. Eu não posso buscar por você, mas eu posso orar para você receber o que eu recebi. Coloca a próxima frase. Olha isso aqui, gente, para o nosso coração. Ambiente de busca se torna ambiente de presença. Todos aqueles que estão dispostos a buscar também vivem a presença de Deus. Aliás, eu já quero te fazer um convite a se desprender essa noite, já que você se esvaziou de si e está pronto para preparar o ambiente. Prepara de verdade, dá uma lubrificada nessa garganta aí, para dizer glória a Deus, para dizer aleluia, para soltar cânticos espiritual, porque quando a igreja busca, a atmosfera muda. E quando eu falo de atmosfera, eu não falo só desse ambiente onde nós estamos, eu estou falando do bairro, da cidade, do estado, eu estou falando da nação, eu estou falando onde tem alguém que busca, a atmosfera espiritual acompanha
acompanha ele. Aliás, eu vou profetizar que o Espírito Santo estará manifestando-se em sua vida, por você e através de você, lá no teu trabalho, na tua escola, onde você anda. Eu vou profetizar que o Espírito Santo vai governar as suas ações, a sua fala, o seu pensamento, o seu andar. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Se a igreja adorar, a atmosfera vai mudar. Então vamos, Adissa Brasil, levanta a mão, abre a boca e faz aquele barulho que agrada a Deus. A busca mantém a igreja conectada. Igreja que ora, igreja que busca, é igreja ligada. Fica ligada para saber qual é o direcionamento de Deus que vem. Fica ligada para saber qual é a adoração que vai entregar. Fica ligada para saber qual é o tipo de oferta que ele está entregando. Eu sei que o céu está pronto para derramar algo poderoso, e nós estamos, Espírito Santo, preparando o ambiente para a tua manifestação. A oração mantinha os discípulos alinhados. Oh meu Deus, a oração move qualquer ambiente. Eu vou usar só um exemplo de muitos que eu poderia usar aqui, mas lembra do Pedro preso. Tiago já tinha sido morto, Pedro era o próximo, e mesmo assim Pedro dormiu. Enquanto Pedro dormia, tinha uma igreja que estava orando, dizendo: Senhor, solta Pedro, Senhor, solta Pedro, Senhor, solta Pedro, Senhor, solta Pedro. A igreja orando, o céu baixou naquele lugar, as estruturas foram abaladas. Pedro saiu de lá solto, e daqui a pouco Pedro está batendo na porta. A menina abre, diz, alguém se assusta dizendo: Pedro está solto. Eu vou profetizar, porque eu senti de Deus aqui. Enquanto a igreja ora aqui, Deus já está abalando o alicerce, porque o milagre vai bater na tua porta amanhã. Oh meu Deus, essa desceu agora e eu vou liberar mesmo. Amanhã será manhã de milagre batendo na porta. Essa semana será uma semana do extraordinário. Por quê? Porque o céu se aproxima de uma igreja que ora. O céu está pronto para uma igreja que ora. Coloca a próxima frase para a gente, por favor. Olha o que está escrito: quanto mais a igreja busca, mais o céu se aproxima. E eu não estou falando só do arrebatamento da igreja, eu estou falando da manifestação de poder, de graça, de unção, de dons. Eu estou falando de manifestação de dons, eu estou falando de gente cheio de poder. Eu estou falando de pentecostalismo mesmo, e manifestação de dons. Tem gente dizendo por aí que os dons encerraram. Deus me deu a oportunidade de pregar em diversas igrejas do nosso Brasil, e alguns estão dizendo que batismo com o Espírito Santo não acontece mais. É mentira do Satanás querendo fazer uma igreja se tornar fria. Nós somos continuistas, porque é o mesmo vento que soprou no dia de Pentecoste. Oh glória, eita, se vocês ficarem assim, vocês me empolgam a pregar esta noite. É o mesmo vento que continua soprando. Deus está dizendo: eu soprarei o meu vento. A busca constante mantém a igreja sensível ao mover de Deus. É exatamente o que presenciamos agora. E olha que eu nem disse levanta a mão, e gente levantou, abriu a boca e deu glória. A sensibilidade espiritual em um ambiente mostra que a graça dele está aqui. Pastor, é o pregador? Não, o pregador não muda ambiente nenhum, é o cantor também não. Quem muda o ambiente é a adoração da igreja, é a palavra proferida. É isso aqui. A busca prepara o ambiente do sobrenatural. Antes do vento, antes do fogo, veio um período de preparação. 10 dias de oração. Aliás, eu digo que o Pentecoste não aconteceu no de repente. O Pentecoste já aconteceu quando Pedro subiu com 120, ou total de 120, para o cenáculo, a parte mais alta, para orar, esperando o cumprimento
cumprimento da profecia. É tanto que esse de repente aqui, meu irmão, não é o de repente de alguém, nossa, eu não estava esperando, não. Esse de repente aqui é de alguém que estava assim, eu não sei quando vai ser, mas eu estou pronto para ver acontecer. Eu não sei quando vai virar, mas eu estou pronto para poder virar. Não sei você, mas como eu estou doidinho para ver o de repente de Jesus aqui essa noite. Eu creio que Ele batiza, você crê? Eu creio que Ele renova, você crê? Eu creio que Ele dá dom de língua, dom de interpretação, dom de variedade. Eu creio que o céu manifesta o seu poder. Olha essa frase que nós vamos ler agora. Eu gostaria que você lesse comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Grandes moveres de Deus nascem em ambientes de busca. Isso é poderoso. É claro que automaticamente eu me lembro da história de 1906, chamado de Azusa Street Mission, ou como você quiser, a história do avivamento da rua Azusa, quando Joseph William Seymour, em uma pergunta a Charles Parham, ele pergunta a Charles Parham se ele poderia receber o batismo com o Espírito Santo. Eu estou falando de 1906, sabe por que a pergunta? Porque ele era de pele negra, porque ele era pobre, ele era simples, e a pergunta era se o Espírito Santo encheria alguém como ele. Charles Parham disse a ele: sim, o Espírito Santo enche qualquer um, independente da raça, da cor, da aparência. O Espírito Santo, Joseph William Seymour foi tão cheio do Espírito Santo que ele começou uma oração em um quarto, em uma casa pequena, mas terminou em uma grande cruzada, com o avivamento de um pentecostalismo moderno que mudou a história da humanidade. Lembra quem chegou lá? Sim, Daniel Berg e Gunnar Bring, que sendo batizados, Deus mandou para cá, e nós recebemos daquele poder, e nós recebemos daquela graça, e nós sentimos e vivenciamos isso aqui. E pastor, eu ainda não senti isso. Meu irmão, está liberado o acesso, está liberado a presença, é só abrir a boca. Ele disse, Salmo 81 verso 10, abre bem a tua boca que eu te encherei. Quer ser cheio? Abre a boca, vai, abre a boca, vai, abre a boca, isso, vai, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, porque se nós buscarmos a presença dele, o extraordinário vai acontecer. Quando buscamos, algo mais estava prestes a acontecer. Enquanto buscavam, algo estava prestes a acontecer, porque o ambiente era um ambiente de unidade. Quando o ambiente é de unidade, a igreja cresce. Olha o que diz Atos 2:1. Estavam todos reunidos em acordo, com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento. Não era só a mesma geografia, era o propósito alinhado à manifestação de Deus. Olha isso aqui, a unidade fortalece o ambiente espiritual. Quando a igreja caminha junto, o ambiente se fortalece. Coloca a próxima frase para a gente, por favor. Olha isso aqui, a unidade cria um ambiente onde a presença de Deus se manifesta. Deus não manifesta a glória em ambiente de divisão. Aliás, a Bíblia diz que um reino dividido não subsistirá. E aqui, meu irmão, não tem disputa. Aqui não tem ninguém querendo ser mais do que ninguém. Aqui não tem o que diga, olha o nível da minha língua estranha, como eu falo. Olha o meu glória a Deus, como é mais bonito. Olha o nível do meu aleluia. Olha como eu falo. Não, meu irmão, aqui nós estamos em união. E a união é, Senhor, encha-nos do teu Espírito. Encha-nos do teu Espírito. Uma igreja unida se torna um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Eu vou repetir essa frase aqui para você ficar comigo. Uma igreja unida se torna um instrumento poderoso na mão de Deus. A unidade fortalece a missão. Todos estavam ali esperando a promessa.
Todos estavam ali, prontos para viver aquilo. É isso daqui. Quando vivemos em unidade, a missão da igreja é fortalecida. Aqui não fala do eu, fala do nós. Aqui não fala do individualismo, fala do geral. Aqui não fala daquele que aparece, não. Aqui fala daquele que representa. E todos aqui estavam dizendo: nós temos uma missão, ser cheio do Espírito Santo e propagar este envolvimento para que seja fortalecido. A unidade prepara o mover. E aqui eu já entro para o final da ministração. A gente ora, recebe graça e unção, e Deus manifesta. A comunhão precedeu o Pentecoste. Antes de poder é necessário koinonia. Antes de poder é necessário comunhão. Dá uma olhadinha para esse crente que está do seu lado, vê se tem comunhão com ele ou está meio estranho. Se tiver meio estranho, vai precisar voltar lá no domingo passado e ouvir a pregação do pastor Galdino de novo, para depois chegar aqui mais uma vez. Coloca a próxima frase, por favor. Ambiente de unidade se torna lugar de visitação divina. Aliás, eu quero mudar isso aqui. Aqui foi um erro meu. Visitação não, porque o Espírito Santo não visita. O Espírito Santo habita, ele faz morada. Para alguns pode ser visitação, não sei você, mas para mim é morada. Para mim é mais alguém aqui é morada, mais alguém aqui é morada. Oh meu Deus, quando tem direção, busca, unidade, e todos esses se encontram, algo poderoso acontece. Quarto tópico, e aí a gente levanta para encerrar. O ambiente preparado atrai a manifestação do Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 2, versículo de número 2 a 4. Veio do céu um som. Veio da onde? Veio do céu. Não veio de quem estava na direita, nem de quem estava na esquerda. Não veio do pregador, não veio do cantor. O som veio do céu. Jesus disse que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe fora dada, e não vai vir de outro lugar senão do céu, senão do céu, senão do céu. Abra os céus aqui essa noite, Senhor. Manifesta a tua glória aqui essa noite. O céu respondeu ao ambiente que estava preparado. Olha para alguém e diz: está pronto para o de repente? Diga para ele: está pronto para o de repente? Fica de pé, por favor. Fica de pé, por favor, porque nós estamos prestes a viver o de repente de Deus. O vento soprou, e aqui o vento anuncia um novo tempo. O vento simboliza um novo tempo. Coloca a próxima frase. Quando o Espírito sopra, novos tempos começam. Está pronto para viver um novo tempo de Deus na sua vida? Está pronto para viver o extraordinário? Como assim, pastor? Crente cheio do Espírito Santo, pentecostal é outro nível, irmão. Vive em outro nível. O problema está lá, tem que resolver. E aí você vê ele dando glória a Jesus, dizendo que está tudo bem. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que te governa vai te dar sabedoria para enfrentar os problemas, para solucionar os problemas. Deus está dizendo: esse vento trará um novo tempo sobre a sua vida. O fogo que veio logo depois do vento, a língua repartida como o que? De fogo, trouxe capacitação. Línguas como o que? De fogo pousaram sobre eles, dizendo: estou capacitando vocês para um novo tempo. Levanta a mão porque eu vou profetizar. O fogo do Espírito Santo. Estou sentindo graça. Cadê meu batera? Eu estou sentindo graça aqui. O fogo do Espírito Santo está te capacitando para um novo tempo. Essa vida espiritual de frieza está sendo aniquilada agora pelo fogo do Espírito Santo. Coloca a próxima frase.
o fogo do Espírito acende uma nova paixão pela obra de Deus. Esse desânimo vai sair, viu, meu irmão? Essa frieza vai sair, essa vontade de não fazer mais nada vai sair. Estou profetizando, vai voltar a pregar, vai voltar a cantar, vai voltar a orar, vai voltar para a escola bíblica. Vai ter gente procurando dizer: pastor, eu quero fazer parte da igreja viva. Pastor, como é que faz para receber? Pastor, como é que faz para manobrar? Eu não sei, mas esse fogo lhe dará aptidão no servir. O Espírito Santo iniciou uma nova missão na igreja. Coloca a próxima frase e daí eu encerro. Quando o Espírito se manifesta, a igreja entra em outro nível. Vou de novo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é outro nível, meu irmão. É por isso que eu amo a minha casa. Eu sempre digo, talvez a roupagem mudou, mas a essência continua a mesma. Nós somos pentecostais mesmo, nós somos de outro nível. Nós entregamos o coração ao Espírito Santo para que Ele faça algo poderoso e extraordinário. Quantos estão prontos para viver um novo tempo com o Espírito Santo? Quantos estão prontos para serem cheios do Espírito Santo? Eu preciso fazer uma pergunta, e agora é muito rápido. Agora é 20 horas e 21 minutos. Olha para mim, por favor, é muito rápido. Quantos aqui ainda não são batizados com o Espírito Santo? Levanta a mão bem alto, sem medo assim, irmão. Levanta bem alto assim para eu ver. Deixa eu ver, quem não é, levanta a mão. É rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ufa, 16. Ainda bem que não deu 13, glória a Deus. Olha para cá. Pastor, qual é o segredo para receber o batismo com o Espírito Santo? Crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, Jesus ainda batiza? Claro que batiza com o Espírito Santo. Eu vou fazer a segunda pergunta, que é totalmente diferente. Parece igual, mas é totalmente. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. São coisas diferentes. Eu não sou e eu quero. Você que quer ser batizado com o Espírito Santo, sai do seu lugar e corre aqui na frente. Mas vem depressa. Vem depressa, é outra história. Pastor, eu não sou, mas eu quero. Isso, vem depressa. Pastor William, canta enquanto eles estão chegando aqui. Canta. Eu navegarei no oceano do Espírito. Quem é batizado já vai orando em línguas aí. Adorarei ao Deus do meu amor. Isso, vem depressa, é quem quer receber. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Cante! Espírito, que desce como vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. eu estou esperando você. Eu creio no que vai acontecer aqui. Enche-me de novo. Onde é que estão os nossos obreiros, cheios do Espírito Santo? Pastores, eu preciso da ajuda de vocês para orar por eles. Vocês que estão aqui, olhem aqui para mim, por favor.
Olha aqui para mim, por favor. Olha aqui, vocês que estão aqui na frente. A igreja vai adorando e orando em línguas mesmo. É assim que acontece. Olha aqui para mim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Receber batismo com o Espírito Santo não é uma coisa difícil não. Olha aqui, por favor. Ai, pastor, eu tenho medo de falar se for da carne. Ei, o que é da carne é carne, o que é do Espírito é do Espírito. A Bíblia diz que aquele que fala em línguas edifica-se a si próprio, e aquele que fala em línguas fala somente a Deus. Você acha que a carne vai te dar uma ferramenta para você se edificar diante de Deus? Jamais a carne vai te dar. E depois de uma oração, uma pregação como essa, não tem espaço para carnalidade aqui. Deixa eu perguntar, quantos que estão aqui já foram receber batismo com o Espírito Santo e pastor, a língua veio aqui, eu ia falar, e aí eu pensei, será que é da carne? E você retraiu. Levanta a mão para eu ver se tem alguém aqui que já viveu isso. Tem alguém aqui que já viveu isso? Que ótimo que vocês não viveram isso. Então, se vocês sentirem vontade de falar em língua estranha, acredite, é o Espírito Santo que está concedendo que você fale. É Ele quem concede que fale. A igreja que já é batizada com o Espírito Santo, estende a mão para cá. Vai ser uma oração de 3 minutos. Mas eu estou falando de uma oração, irmão. Sabe quando o vento sopra? Se você é batizado com o Espírito Santo, comece a orar em línguas agora. Ai, pastor, não é possível que você é batizado e não oras. Se você é batizado e não ora, vem aqui, porque nós vamos orar por você também. Pastor William, pode subir o nível. Pastores, podem colocar as mãos, porque enquanto vocês põem as mãos, o Senhor batiza com o Espírito Santo. Senhor, a tua palavra foi pregada. A tua manifestação, Senhor, nós estamos clamando. Vem como em Pentecoste. Jesus já batizou primeiro aqui, ó. Jesus já batizou primeiro aqui. Jesus já batizou. Jesus já batizou primeiro. Jesus batiza, Jesus batiza. Jesus batiza, Jesus batiza. Fale em línguas, fale em línguas. Fale em línguas agora. Fale em línguas agora. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Espírito Santo, enche a tua casa, enche a tua igreja, 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 enche a tua casa, enche a tua igreja. Receba batismo com o Espírito Santo agora. Isso, vai, ore em línguas. Cadê a igreja orando em línguas? Eu profetizo, aonde você está, seja renovado pelo Espírito Santo de Deus. Agora. Toca, Espírito Santo, toca nele. Isso daqui não é sensacionalismo. Isso daqui não é emoção. Isso daqui é presença, é presença, é presença, é presença. Enche agora, Espírito de Deus. É mais um minuto orando, mais um minuto orando. Batiza Jesus, 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 batiza Jesus. Mevison, coloca a mão nele aqui agora, Mevison. Coloca a mão nele aqui agora, Mevison. Vem cá, Mevison. Aqui, ó, põe a mão nele ali agora. Batiza agora, Jesus. Batiza agora. Recebe dom de línguas estranhas agora. Fala em línguas estranhas pela primeira vez agora. Recandaramanchorebecalabaia. Refacatotopocototorama. Recantotepapacantoteparacia. Refaracatotoprocototarama. Toca, Jesus, toca. Toca, Jesus, toca. Toca, Jesus. Desce como fogo. Vem como em Pentecoste. E enche-me, 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 enche-me. Abre a boca e vai dando glória.
Isso, só diga glória que você pode receber o dom. Olha lá, a missionária disse que mais uma foi batizada com o Espírito Santo aqui. Já é o quarto que eu estou contando. Jesus está batizando. Se tiver alguém na nave da igreja, seja batizado. Ergue de mim na calabu, de mim na face, ó. A presença de Jesus é real aqui, é real. Deixa eles buscar, deixa eles buscar. Mas eu preciso perguntar essa noite. Continua dando glória aí, fica tranquilo, fica tranquilo. Eu preciso perguntar essa noite: se tem aqui porventura alguém que está afastado dos caminhos do Senhor. Essa noite o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer: minha filha, meu filho, é noite de reconciliação. Eu preciso perguntar: tem alguém em nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem uma moça lá atrás com a mão levantada. Vem aqui, deixa eu orar por você. Você pode aplaudir a Jesus pela vida dela. Vocês podem ficar orando, meu irmão. O culto tem horário para acabar, mas se vocês quiserem fazer virar vigília, faz. Vem aqui, por favor. A segunda vida está vindo ali. Eu quero perguntar, vem aqui, por favor, pertinho de mim, vem. Eu preciso perguntar: tem mais alguém que precisa entregar sua vida para Jesus? Está vindo ali a segunda vida para Jesus. Você pode aplaudir o nome santo do Senhor. Onde é que está a terceira vida para Jesus? Onde é que está a terceira vida para Jesus? Eu estou te esperando, filho. Vem aqui pertinho de mim, por favor. Traz ela aqui. Traz ela aqui. Meu pastor já está aqui no altar. Eu vou perguntar a última vez. Eu já passei 1 minuto. Aqui, Jesus já batizou mais um. Rogério falando aqui, mais um. Evangelista Jael confirmou mais um batizado com o Espírito Santo. Eu vou perguntar a última vez e devolvo o microfone ao meu pastor. Onde é que está a terceira vida para Jesus? É noite de voltar para os caminhos do Senhor. Cadê você, filha? Cadê você, filho? Jesus está te chamando aqui. Jesus está te chamando. A igreja, por favor, estende a mão para cá. Nós vamos orar. Senhor, as tuas filhas estão reconciliando. A terceira vida está aqui, reconciliando com Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, Espírito Santo, escreve o nome delas no livro da vida, Senhor. Espírito Santo, guia e governa os passos, os pensamentos, Senhor, as falas, Senhor. Ajuda elas a vencerem esse novo tempo. Sopra o teu vento sobre elas, para que elas vivam esse novo tempo cheio do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por essas vidas. Nós te glorificamos. Adissa Brasil, levante as duas mãos o mais alto que você puder. Levante, 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 levante. Respire bem fundo, enche o diafragma e solta o maior glória a Deus que você tiver, aplaudindo o nome santo do Senhor, do Senhor, do Senhor.